É isso, então a gente está agora com o proprietário da Fazenda Três Irmãos e vamos falar sobre melhoramento genético, né? A gente sabe que o senhor tem um frigorífico aqui no município de Guajará, mas que o senhor trabalha também para deixar essa carne que o senhor fornece aos compradores aqui da nossa cidade mais qualidade, né? Também uma forma de precocemente vender esse animal, né? Boa tarde. Correto, boa tarde. A gente já faz uns 6 anos que está mexendo com melhoramento genético, então a gente adquiriu esses animais aqui, porque a nossa tendência aqui e nós já vende hoje bastante tourinho, né, para os produtores aí, porque quando nós temos o frigorífico, a gente procura melhorar a qualidade da nossa carne para o frigorífico. Então eu forneço os tourinhos e eles me fornecem os animais para o abate, em troca. Então a gente está cada vez mais melhorando o rebanho de Cruzeiro do Sul, que a tendência nossa é essa, da Fazenda Três Irmãos. As matrizes então são essas que produzem? Não, tenho mais matrizes, mas essas aqui são as doadoras de embrião, né? Sim. Que a gente coleta para fazer os bezerros bons. Mas eu tenho bastante vaca aí para fazer mais tourinho. Uhum. Agora esses animais foram trazidos da onde? Esses animais foram adquiridos de Rio Branco, eu comprei numa fazenda lá. Tudo são de transferência de embrião. Uhum. E a gente trouxe, está com acho que 2 anos para cá, para a tendência de melhoramento genético para a fazenda. Agora, como é que funciona esse melhoramento genético? Vocês têm toda uma produção aqui mesmo na fazenda, né? Tem. Como é que funciona? A gente pega uma novilha dessa aqui, ó, um touro que é linhagem boa, né? Sim. De origem. Então a gente faz os filhos aqui, ou então implanta na vaca o sêmen do touro e faz os bezerros. Então todo bezerro já sai melhorado. Então quando é com a vaca pura, ele já fica puro de origem. Uhum. A tendência nossa é fazer isso aí. Agora os trabalhos de silagem, preparação, tudo acontece aqui mesmo ou vem algum substrato ou algo do tipo de fora? Não, isso aí nós já faz tudo dentro da fazenda. Uhum. Nós planta o milho e faz a silagem aqui dentro da propriedade. Então tudo gira em torno da própria fazenda, né? Tudo gira da própria fazenda. A produção, a venda desses animais e também a carne, né? Isso, o manejo dos animais, tudo é daqui dentro da fazenda. É uma fazenda já sustentável por si só, né? Sim, que nós já sobrevivemos da fazenda, porque como nós tem melhoramento genético, a gente vende uns bezerros um pouco mais bem vendidos, né? Porque tem um valor mais agregado. Exatamente. Então o nosso objetivo é esse aí. Então nessa edição a gente fala sobre o mercado de carne aqui na nossa região, inclusive um mercado que gira dentro de uma própria fazenda. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora, do sistema integrado de pecuária aqui no Vale do Juruá. E é um exemplo claro aqui, né, professor? Converso então com o Henrique Fahrenheit, professor, doutor da Universidade Federal do Acre, e também aqui dentro uma parceria entre o sistema privado e o público, que é a Universidade Federal do Acre. Então, o sistema integrado que a gente construiu junto com a propriedade, né, surgiu a partir da iniciativa do melhoramento da pastagem, né, da integração do solo e da produção do melhor bezerro. Essa produção do melhor bezerro agregou valor a touros, que hoje são num processo de troca-troca com produtores distribuído na região, e isso traz uma carne de qualidade ao frigorífico que é fornecida à população. Então, o sistema integrado de produção vai da genética do bezerro até a produção da carne para a população e o retorno através da farinha de osso para a adubação das pastagens. Ok, então a gente fala de um sistema que é para melhorar realmente a carne de quem recebe na mesa. Melhora a qualidade da alimentação, tu começa a comer melhor, tem mais alternativa de escolhas dos cortes, reduzindo, vamos dizer assim, o valor da cesta básica, e com isso
melhorando as pastagens, a gente diminui o desmatamento, aumenta a velocidade de ganho de peso, diminuindo o efeito estufa, tem todos os efeitos indiretos que colaboram com o sistema de integração da pecuária. Ok, agora a gente vai entender também como é que funciona esse melhoramento genético, começando exatamente por análise de solo, né? O que a gente vem buscando nesses 8 anos aqui na propriedade e em outras da região do Vale do Juruá é conhecer o que a propriedade tem. Então, através de trabalhos dentro da universidade, a gente junto com os alunos busca a coleta de solos, fazer análise e a recomendação certa para o produtor, fazendo com que isso ele ganhe produtividade. Ganhando produtividade, ele aumenta a rentabilidade da fazenda e essa rentabilidade traz carne de qualidade para a população e dinheiro para o bolso do produtor. Agora, esse abate do animal mais jovem, ele prejudica ou melhora a qualidade do animal? Como é que funciona? O animal mais jovem, dito aqui na região do Vale do Juruá, ele tem em torno de 2 anos, são 24 meses. Ele tem que ter uma composição de osso, músculo, gordura. Então, quando se falava que não era para abater, é quando tu não tinha um processo integrado. Então esse animal acabava indo para o abate com um peso mais leve, sem gordura e não refletindo a qualidade esperada da carne. Hoje, através de processos de intensificação da produção, com manejo de pastagem, com rotação de piquetes, com incremento de rações, silagens, a gente tem um aporte de carne melhor nesse animal de 2 anos. Então um animal que era abatido antes com 3, 4 anos, hoje está com 2 anos. Tu reduz praticamente 50% a 100%. Quando eu estou abatendo 2, 3 animais, eu abatia 1. Então esse animal está caindo no mercado com uma qualidade, com uma preferência de consumo e melhorando o dia a dia da população. Esse melhoramento animal, ele traz uma carne precoce, uma maciez melhor e também um marmoreio, né? Como é que funciona isso? Esse marmoreio, que é dito, é a gordura entremeada no músculo. É ela que dá suculência e maciez. Então, desde quando tu faz um bife, ou mesmo quando tu faz um churrasco. Quando tu corta a carne, a conhecida picanha, na verdade, que ela tem que estar mal passada, ela não precisa mais estar mal passada ou estar quase crua para ser macia. Ela consegue estar assada e proporcionar um gosto, devido a essa gordura entremeada, mais de melhor preferência, fazendo com que a população coma melhor. Fora isso, os outros cortes da carcaça, os outros cortes de carne, possuem uma melhor qualidade. Mesmo os cortes do dianteiro, que antes eram considerados para carne de panela, para já uma comida do dia a dia, hoje tem cortes diferenciados que promovem pratos especiais com uma qualidade superior aos animais mais velhos que eram abatidos antes. A gente vai entender mais para frente, mas esses animais com melhoramento e também essas técnicas, você consegue aproveitar mais o animal? O aproveitamento da carcaça, como se diz, o aproveitamento da carne, ele é melhor porque ele agrega mais valor. Antes se tinha um valor específico do posterior do animal, onde se tem picanha, maminha, colchão de dentro, colchão de fora, alcatra, e hoje se aproveita mais cortes da costela, se fazendo a bisteca, o prime rib, o tomahawk, chegando à ponta de peito, antigamente conhecida, como um corte diferenciado, proporcionando agregação de valor, não só para o frigorífico, como para o mercado, e aí uma preferência em casa, ou seja, um jantar com mais qualidade, um churrasco no final de semana com melhor apresentação dessa carne. A gente vai entender melhor. A gente vai entender lá, vocês vão entender, a gente tem os animais ali para mostrar o que é um animal quando ele tem 4 anos e o que ele tem 2. Então hoje um animal com 2 anos, ele alcança peso, e por alcançar peso ele tem melhor rendimento, maior produção de carne do que o irmão dele que fez 4 anos, vamos dizer, 2 anos atrás. Agora uma técnica muito utilizada, inclusive aqui, é a rotação de pasto, né? Como é que funciona isso? Então a gente está na área de pastagem, a gente vai ver daqui a pouco. A gente pode ver na linha de cima da fazenda
os animais que estão em pastejo e áreas que não têm animais. Então, essas áreas são as consideradas piquetes de descanso. Então, o animal, por exemplo, fica nessa área que a gente está 7 dias e ele sai passando por mais 4 áreas a cada 7 dias. Então, ele fica 1 semana e descansa 4 semanas. Esse descanso faz com que a pastagem tenha capacidade de crescimento, ou seja, de formar uma nova folha. Essa nova folha faz uma melhor qualidade da pastagem, que vai dar um maior ganho para o animal, que vai proporcionar precocidade. Então, a gente iniciou aqui os trabalhos melhorando o pasto, entrando com sistemas de produção para depois chegar a mexer na genética. Sim. Agora, um pasto como esse que a gente está aqui, dura em média quanto tempo descansando? Ele precisa, pelas bibliografias, que diz, em torno de 14 a 21 dias. No modelo de pastejo, ele tem 28 dias. A gente tem uma particularidade na região que é o excesso de chuva. Então, vai ser colocado pelos alunos depois, esse excesso de chuva ele encharca a terra, encharca o solo. E isso asfixia a planta, não deixa a planta respirar, diminuindo o crescimento. No restante do ano, essa combinação chuva e calor potencializa o crescimento, porque daí é como a gente tomar água, no caso, e caminhar. Então, se tu está tomando água, tu caminha mais. Então, a planta que toma água recebe o sol, faz a fotossíntese e cresce. Agora, quando nesses períodos que dá um maior volume de chuva, ele tem uma redução no crescimento e aí precisa um tempo maior de respeito à planta. O José Thiago é nosso aluno com PCD, que a gente diz, um aluno com deficiência, um aluno com surdez, e não só essa disciplina, que a gente vem trabalhando com ele já há 2 anos, é a inclusão do aluno com deficiência no ambiente acadêmico e trazendo ele para a realidade agropecuária. Então ele vai mostrar para vocês a coleta de solo, que é a primeira relação que a gente começou a fazer, ou seja, conhecendo o solo, e isso gera a análise de solo para depois nós adubar o solo e fazer a pastagem. Então a gente tem o apoio do NAI, que é o Núcleo de Inclusão, que faz o acompanhamento da intérprete em todos os momentos com ele, né? E isso faz com que ele consiga entender a atividade e desenvolver. A pergunta que ele fez era que como ele se sente sendo incluído, né? Como tu se sente sendo incluído junto com os alunos, ouvintes na UFAC, como? Ele se sente muito bem e agora ele está aprendendo na prática a questão do solo, ele aprendeu como tirar amostragem, como perfurar, várias atividades ele está aprendendo na prática. Aí depois mistura o solo, aí tira uma amostra, aí está bem. Como tu se sente? Feliz, triste, junto com os alunos, aprendendo como? Thiago, sente? Feliz? Ele se sente muito feliz de estar incluído junto com os alunos, fica emocionado de estar junto com eles aprendendo. No futuro, quando ele se formar, ele pretende observar a alimentação dos animais, o crescimento também das plantas, o desenvolvimento das plantas, também do solo, de tudo que ele está aprendendo aqui junto com os professores e alunos. Ele pretende observar tudo, também a questão dos animais, o boi, a alimentação para ganhar peso, ficar gordo, né? A qualidade da carne. Tudo isso ele está adquirindo com as aulas do professor e junto com os colegas ouvintes na prática.
Agora a gente vai saber da importância que o solo tem para o pasto, né? Importante porque onde o animal vai ficar e também onde vai produzir o seu principal alimento, que é o capim, né? Sim. Aqui a gente tem uma análise de solo, amostra de solo tirada pelo aluno Thiago. Aqui, com a análise de solo vocês podem saber a textura presente na área. Com essa textura vocês devem saber a quantidade de nutrientes que tem presente no solo. Essa amostra você leva para o laboratório, faz a análise de nutrientes presentes. Com essa análise você tem como fazer a recomendação de nitrogênio, potássio, todos os adubos para adubar uma área. Então, se uma área dessa estiver degradada, com a análise do solo vai conseguir identificar quais os nutrientes que aquela planta vai precisar? Sim, consegue sim, porque você faz uma análise composta, né? Você tira de vários lugares para determinar uma área total de nutrientes presentes, para saber se a área é fértil ou infértil para a planta. Essa análise é feita na universidade mesmo? Sim, consegue fazer no laboratório lá de Químicas e Solo, daqui do Campus Floresta, da UFAC. Agora a gente vai falar exatamente sobre a pastagem. 2 universitários aqui da capital do estado vieram inclusive para ter mais conhecimento e sair da sala de aula, né? Primeiro se apresenta, quem são vocês e qual curso lá na capital vocês fazem? Boa tarde, eu me chamo Gustavo, essa aqui é a minha amiga Daisy, nós somos graduandos do curso de Medicina Veterinária e nós solicitamos ao professor que ele abrisse essa disciplina porque ela faz parte da nossa grade curricular e ele prontamente foi solícito e abriu a disciplina para a gente. É uma disciplina que tem uma carga horária, é claro, e vocês trazendo então, ou obtendo esse conhecimento, né? Então, a disciplina ela tem uma carga horária de 60 horas e com o professor Farinati a gente está tendo a experiência um pouco de sair da sala de aula para ter uma experiência a campo, né? Colocar em prática o que a gente aprende teoricamente e tem sido uma experiência muito boa, que está agregando bastante no nosso conhecimento. O que vocês aprenderam até agora, inclusive sobre pastagem? Então, com relação à pastagem, aqui nessa área, a gente tem uma pastagem muito utilizada na região, que é a braquiária. Ela tem o seu crescimento máximo aí de 70 a 80 centímetros. E ela se trata de uma pastagem tropical, nosso clima é tropical e é perene, então ela perpetua por mais de um ano. E agora esse adubo aí? Com relação ao adubo utilizado, é a farinha de osso. O que é que ele beneficia a planta? Então, ela dá um suporte para a planta ela desempenhar o seu crescimento máximo e desempenhar uma melhor qualidade. Então, professor, a gente sabe que um frigorífico alimenta quase toda a região do Juruá e dentro desse grupo também funciona um papel social, né? Como é que funciona isso? Quando a carne vai para o açougue, nem sempre o osso é vendido junto. Sim. Então ela é descarnada, a carne vai para o prato do consumidor e o osso que antigamente iria para o lixão, gerando uma poluição ambiental, uma população de urubus maior na cidade, vem para a fazenda, né? Vem para o frigorífico e se transforma em farinha de osso. Essa farinha de osso, ela é um adubo orgânico, né? Então aí a gente monta o sistema integrado, ou seja, aquele animal que saiu daqui geneticamente melhorado, produziu, voltou como carne, foi para o açougue, do açougue foi para a mesa do consumidor, chegou aqui como adubo. E esse adubo que nos dá pastagem, ou seja, que nos dá todo o potencial de voltar um outro animal para o frigorífico, para a mesa do consumidor. Então essa função social e ambiental se torna uma necessidade da cidade para diminuir o contratempo, vamos dizer assim, da distribuição de carne no município. Menos recurso até mesmo para alimentar ou adubar isso aqui. Isso. Aí ele tem redução de custo com adubo químico, que a logística impede por causa da estrada, da distância do adubo, com a utilização da farinha. A farinha ela tem potencial semelhante ao super fosfato simples. Então ela tem a fonte de fósforo, nitrogênio e cálcio.
Além disso aí, couro, os restos... Os outros Langanho. subprodutos que são direto do frigorífico, sebo, que são vendidos para fora do estado, e o langanho, que é distribuído hoje para populações periféricas, vamos dizer assim, que se aproximam do frigorífico por trabalho diário ou mesmo por necessidade de alimentação. Agora o estado livre de febre aftosa, esses animais são mais difíceis de ser trazidos para dentro do estado, né? Como é que funciona, professor? Hoje, com a condição da febre aftosa sem vacinação, ou seja, do livre febre aftosa sem vacinação, a busca da genética aqui no Acre ficou mais difícil. Os animais que eram provenientes de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, hoje não podem entrar aqui vivos. Então, uma forma que o Seu Nascimento achou que continuar trazendo genética, melhoramento genético e incremento genético nas fazendas, é trazer o sêmen desses animais das integradoras de produção de sêmen para o gado dele e produzir o animal no gado dele. Então, com isso, ele tem hoje uma distribuição de tourinhos proveniente de sêmens de centrais dentro do Vale do Juruá. Agora esse é um animal que é famoso por ser bravo, né? E a gente não teria condições de ficar perto dele, ele criado em pasto. Nessa forma a gente mostra a docilidade, ou seja, que é a questão do manejo. Toda essa relação, pessoal, o animal, ele se acostuma com a alimentação. Quando ele tem um lugar bom de estar, que é onde ele se alimenta e ele ganha um carinho, ele começa a perder ou melhor, ganhar essa docilidade, perder essa avareza que ele tem no pasto. E aí ele se torna disso. Com isso, o Seu Nascimento agora vai falar o touro, que é pai desse bezerro, dá para se dizer assim. E aí o que a gente vinha falando no pasto, esse animal é um animal jovem, que hoje tem em torno de 500 kg de peso vivo, né? Tem. 500 kg de peso vivo. Se fosse um animal a pasto para carne, ele seria abatido hoje com em torno de 250 kg de carne. Então essa carne jovem, então ele tem o potencial de gerar filhos que são precoces. Essa não é a primeira linhagem, então? Esse bezerro aqui, ele é filho do Quark. Ele hoje a idade dele tem 1 ano e 3 meses, pesando 500 quilos, né? Então, por aí você vê o quanto que é bom o melhoramento genético. Porque se eu fosse produzir um bezerro aqui da região, nesse porte, eu demoraria uns 3 anos para chegar. Hoje, esse peso que ele está dando, né? Para quem precisa ter uma rotatividade no comércio, fica difícil. Correto, fica difícil. Então hoje você sabe que ninguém cresce mais na pecuária em quantidade, você vai crescer hoje em qualidade. Exatamente. E hoje você não pode mais desmatar, não pode queimar, então se procura qualidade, porque quantidade hoje ninguém consegue mais chegar. Né? Na Fazenda Três Irmãos tem? Tem. Agora no frigorífico, esse animal tem toda uma estrutura que é estudada, né? Como é que funciona? Então as meninas vão mostrar para vocês a classificação do Epimuras, onde o E é a estrutura. Como ele falou, tem o Epimuras, que é a classificação fenotípica, que é a visual que você consegue ver. Então o E de Epimuras é de estrutura corporal, o P é de precocidade, o M de musculosidade, o U de umbigo, o R de raça, o A de aprumo e o S de sexualidade. Então, esses indicadores, pessoal, hoje o que a gente vê nos catálogos de sêmen. Quando a gente vai comprar um sêmen de um touro, o pessoal fala da DEP, que é a diferença esperada de progênito, ou seja, o que o touro passa para os filhos dele.
que é esse ganho de peso, essa conversão alimentar. E o que a gente vem trazer aqui para vocês é o visual, é tu olhar o touro e dizer, eu quero um animal desses. É esse animal que eu quero no meu campo. Analisando essas estruturas. Então, tornar mais palpável essas informações que são passadas pelas centrais em números. Agora a gente vai falar da carcaça do animal, que é toda essa estrutura dividida em duas partes. Eu vou conversar então com o Ivan, universitário, para explicar melhor como é que funciona essas partes posterior e... Hoje no mercado é procurado mais as carnes que estão nessa região, que é onde se encontra a picanha, se encontra a alcatra, que é as carnes ditas nobres. Só que com o processo de integração e melhoramento, a gente busca fazer com que as carnes dessa região, que é a carne de pescoço, a ponta do peito, ela tenha uma qualidade igual à da picanha e de uma alcatra, por exemplo. Agregando valor, então... Isso, e assim agregando valor a toda a carcaça. Esse conjunto traz o que a gente falava da gordura de marmoreio. Gabriel. Então, enquanto a paleta antes era uma carne seca, hoje é uma carne suculenta pelo marmoreio, que é gerado pela precocidade, que é o que nos traz desde o início da reportagem a parte da alimentação. Agora aqui é um processo que também é feito aqui, todo esse ciclo, e aí que gera a silagem, né? A silagem é uma forrageira conservada, né? Ela é utilizada na alimentação de animais estabulados, como a gente viu anteriormente, e ela proporciona, digamos assim, um volume de forragem para o animal consumir parado. Isso transforma em ganho. Essa silagem ela é produzida pelo capim-elefante daqui da fazenda, pelo BRS Capiaçu aqui, e ela foi iniciada quando o seu nascimento disse assim, eu quero produzir alimento para os meus animais de galpão, eu quero estabular os animais. E aí a gente fez através do milho, né? Essa parceria, o FAC Fazenda Três Irmãos, já dura 8 anos, né? A gente fez através do milho, fez silagem, os alunos que não sabiam nem o que era silagem, a não ser em programas de biografias, conheceram, aprenderam a trabalhar. Hoje o Nascimento faz ela já em caixas, digamos assim, controlando a abertura e a alimentação, o aproveitamento da silagem, e já mantém mais animais, né, estabulados com maior qualidade, potencial genético e transmissão de produtividade. Então essa parceria entre o FAC e também o setor privado é importante. O que a gente viu aqui, eu vim do Rio Grande do Sul para cá em 2013, e em 2014, 2015 nós começamos a trabalhar na fazenda, e é o que eu agradeço, né, porque a fazenda acabou sendo uma área experimental para o FAC, onde a gente consegue uma abertura do seu nascimento para gerar estágios, gerar trabalhos de conclusão de curso e principalmente conhecimento prático, que é o que ele passa para nós. Então essa relação entre o que acontece na fazenda e o que é trabalhado em aula, hoje ele é agregado aos alunos como conhecimento. Tem trazido então benefícios para a fazenda em si? Tem, como o Farinati falou, né, a gente tentou melhorar a alimentação dos animais, então a gente produz essa silagem aqui, é do BRS Capiaçu. E nós temos essas outras aqui que vocês estão vendo aí, isso aqui é de milho. Sim. Esse aqui está com 20 dias, com 30 dias já começa a fornecer no coxo para os animais. Então, eu trato um animal mais ou menos de 600 quilos, ele vai comer 10 quilos dessa ração por dia. Então, se eu fosse tratar desse animal a pasto, eu teria que gastar em torno de uns 70 quilos de volumoso para manter o animal. E agora vocês produzem isso aqui, demora quanto tempo mais ou menos para você estragar, vamos dizer assim? Não, ela depois que você põe ela nas caixas, ela vai usar até durar 1 ano, 2 anos, se for possível. Né? Se não usar, ela não pode pegar chuva, não pode entrar, porque senão ela estraga.
Se não acontecer nada disso aí, você vai tratar o animal 1 ano, 2 anos aí com isso aqui. No dia de hoje, então, a gente entendeu como é que funciona esse sistema integrado, tanto a produção em campo, como também a silagem, que é outro processo que alimenta os animais aqui nos coxos. E aí a importância desse trabalho a gente mostrou para você na edição de hoje. Eu queria agradecer então ao empresário Nascimento da nossa região, que alimenta também a nossa região aqui do Juruá, e também outras regiões, tendo visto que manda para fora também. Muito obrigado então por nos receber. A gente que agradece a vinda de vocês aqui na nossa fazenda, e as portas estão abertas para as pessoas que queiram vir visitar nós aqui para ver a realidade. A gente está pronto para receber todos os pecuaristas, pessoas que querem ter um conhecimento melhor da nossa região, como é que funciona, a parte da silagem, da alimentação dos animais. A gente está disponível aqui oferecer para qualquer um. Aqui no Farinati já falou e vai falar mais alguma coisa aqui a respeito da nossa silagem e do trato dos animais. Sim. Então, professor, muito obrigado pelo aprendizado que recebemos aqui, inclusive os alunos também tiveram esse dia de campo, e agradecer então a parceria com a UFAC e o nosso programa também. Eu que fico grato por essa oportunidade, né, pelo programa Juruá Agro, onde assim está entrando com força nas casas dos produtores e mesmo da comunidade. E também sempre agradecendo ao seu Nascimento pela abertura da porteira, vamos dizer assim, para nós conseguir complementar e agregar conhecimento aos alunos. Então, dessa forma, a gente também aproveita para deixar o convite, né? Dia 6 de maio, sábado, a gente vai fazer o sistema de integração da pecuária no Vale do Juruá. O evento começa às 9 horas e vai ser discutido essa parte da fertilidade do solo, da manejo da gestão de pastagens, da composição da carcaça e dos cortes especiais.